Fala galera, muito boa tarde. Pra quem não sabe, eu sou o Júlio César. E eu resolvi criar esse canal para falar um pouquinho sobre religião e tal, um pouquinho do que eu entendo do assunto e um pouquinho da minha opinião em si. Eu quero deixar bem claro desde o início que esse canal ele não foi criado para discussão ou para poder acusar ou agredir alguém, né, de certa forma, mas sim para poder fazer com que nós entendamos a religião de cada um e a forma como cada um enxerga o mundo. Porque, querendo ou não, todos nós temos que ter um propósito. Tem pessoas que não têm um propósito e muitas das vezes sofrem de crises existenciais. E a religião é uma forma como o ser humano ele criou, né, para poder ter um propósito de vida, né, ter algo para poder acreditar. E eu, né, para quem não sabe, para vocês que estão chegando agora, no caso, eu sou um cara religioso e eu sou um cara cristão. Só que, diferente da maioria dos cristãos, eu tento entender o lado das outras religiões, eu tento entender o lado da moeda que está, né, contra mim muitas das vezes. Porque nós temos hoje em dia uma demonização de várias outras religiões, de várias outras crenças, e eu particularmente não acredito nesse tipo de coisa, nesse negócio de, mas fulano vai para o inferno, fulano é isso ou aquilo. Não, eu como cristão, como protestante, eu acredito que nós temos que compreender uns aos outros, temos que compreender a fé do outro, ok? Então, eu vim trazer aqui algumas religiões, o que eu entendo de cada uma e o que eu compreendo, o que eu não compreendo de cada uma aqui para vocês. Vamos lá. Eu vou falar aqui dentro do cristianismo, ok? Não vou falar nada além disso. Eu não vou falar de espiritismo, da Umbanda, eu não vou falar desse tipo de coisa. Vou falar apenas de igrejas que giram em torno do cristianismo, em torno da trinitariedade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos lá. Vamos começar aqui por uma que bem polêmica, que é o quê? O catolicismo. O que eu posso dizer a respeito do catolicismo? Nós vemos uma igreja em que eles abraçam a tradição. A Igreja Católica, ela sempre foi mais pela tradição e no seu início foi uma igreja muito problemática. Porque a Igreja Católica é afirmado que a Igreja Católica foi fundada pelo apóstolo Pedro lá em Roma, ok? Só que a inauguração da igreja oficialmente foi descrita lá em Atos 2, quando Deus ele derrama seu espírito sobre a igreja. E naquele momento é inaugurado o cristianismo com ênfase, né? Posso dizer. Já o catolicismo, ele interpreta como a inauguração da igreja o momento em que Jesus dá ordem a Pedro. Ele diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarás a minha igreja. E essa interpretação dos católicos me chama muita atenção, porque muitos dizem, e quando eu digo muitos, são muitos católicos mesmos, acreditam que o catolicismo foi fundado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus Cristo, quando na verdade não foi fundado pelo próprio Jesus Cristo. Isso há evidências teológicas que provam isso. E os católicos, eles, em geral, né, eu não vou generalizar nada, porque existem muitos tipos de católicos, existem alguns que levam a sério realmente a sua religião, a catequese, etc, e levam a sério as suas leis. E existem outros católicos que não levam a sério. E assim como no meio dos evangélicos, no meio dos adventistas, no meio dos presbiterianos, no meio dos luteranos, é comum você ver essa apostasia das pessoas. Porque a palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E conforme você vê, né, desde o início da história, a Igreja Católica ela sempre foi muito problemática, levando em conta que no começo da Igreja Católica, eles tinham uma visão de mundo bem crítica, pode-se assim dizer. Como, por exemplo, o fato de tudo que
não era normal para eles interpretarem como bruxaria, por exemplo. Vivemos isso na Idade Média, né? Falo vivemos, mas digo isso no sentido figurado, é claro. Na Idade Média, o que eles não interpretavam que vinha de Deus, automaticamente eles interpretavam que vinha de Satanás. E isso era uma visão muito distorcida, né, da realidade. Só que a Igreja Católica ela se tornou muito polêmica justamente pelo fato de muitas mentiras acontecerem lá dentro. A Igreja Católica, por muitos anos, para quem não sabe, foi detentora da Bíblia. E naquela época, o que acontecia? Eles tinham total domínio da Bíblia, eles sabiam ler a Bíblia, e a maior parte das pessoas não sabiam ler a Bíblia. Então eles dependiam dos católicos para poderem entender a palavra de Deus. E o que acontecia? Os católicos liam a Bíblia, e o que eles passavam para as pessoas à sua volta, que não faziam parte do clero, que seria a igreja, eles acreditavam. E foi assim que a Igreja Católica se tornou meio que um manda-chuva, né, para a sociedade, porque quando eles queriam ter um contato com Deus, eles confiavam em quem? Na Igreja Católica. E meio que, conforme o tempo foi passando, várias outras pessoas começaram a duvidar da integridade da Igreja Católica, levando em conta que a Igreja Católica, ela quase que exigia que as pessoas pagassem em troca da fé. Ou seja, você vai pagar esse valor e, através desse valor, você será salvo. E isso era um assunto muito, eu posso dizer, delicado na época, porque quem discordava da Igreja Católica era geralmente punido, e não era uma simples punição, era punição severa na época. E conforme o tempo foi passando, várias outras pessoas começaram a ler a Bíblia, entender a Bíblia, e eles começaram a ter novas fés, novos entendimentos através da palavra de Deus. Porque algo que nós temos que ter em mente quando nós lemos a palavra de Deus é que, quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos uma interpretação, correto? Eu leio um versículo de um jeito, interpreto do meu jeito. Já você lê o versículo de outro jeito e interpreta de outro jeito. E várias outras pessoas começaram a ter outras interpretações da palavra de Deus. Independentemente se sejam essas interpretações falsas ou verdadeiras, são interpretações. E interpretações talvez não eram muito aceitas na época. Só que conforme o tempo foi passando, as pessoas começaram a duvidar um pouco da integridade da Igreja Católica e começaram a tomar decisões por si mesmas. E um exemplo disso, por exemplo, foi Lutero, que começou a duvidar e começou a estudar. E Lutero, ele leu a Bíblia e teve uma interpretação diferente da Bíblia. E foi através disso que surgiu o protestantismo, né, que nós vivemos hoje. Como, por exemplo, eu vivo o protestantismo. Mas vivendo o protestantismo, eu não duvido da fé de quem vive o catolicismo, porque a fé ela é relativa, ok? Eu leio a Bíblia, interpreto de um jeito, e eu creio no que eu leio, eu creio no que eu acredito, porque me ensinaram assim. Da mesma forma é o catolicismo. As pessoas leem a Bíblia daquele jeito, interpretam daquele jeito, e 99% das vezes elas vão morrer daquele jeito, porque elas cresceram aprendendo aquilo e é aquilo que eles acreditam, ok? Então, eu quero deixar bem claro desde o início desse canal que o meu objetivo não é julgar ninguém, nem acusar nenhuma religião, e sim tentar compreender o que a mensagem que cada uma quer passar, né? Pode-se dizer assim. E conforme o tempo foi passando, o catolicismo se tornou uma religião muito polêmica, né? E eu acho que eu vou deixar esse primeiro vídeo só para falar sobre o catolicismo mesmo, porque já tá dando 10 minutos já de bruto do vídeo. Então vamos lá. O catolicismo, ele se tornou uma religião muito polêmica, por quê? Porque eles obedecem muito à antiga aliança. 75% das religiões obedecem à antiga aliança. O que eu quero dizer com antiga aliança? Eu quero dizer com Moisés e os 10 mandamentos. Porém, existem alguns mandamentos que eles acho que não levam em conta. Ou levam em conta, porém, eles automaticamente descartam baseando-se em outros versículos. Como, por exemplo, nós vemos em Êxodo,
quando nós temos aquele tão famoso mandamento: não fará para ti imagem de escultura. Só que aí tem um porém, porque como o católico ele tem tanta fé em sua religião, ele automaticamente não ia simplesmente ler esse versículo e aceitar por si só. Porque se você ler esse versículo e você é um católico, você automaticamente vai deixar de crer na sua religião, porque, querendo ou não, eles fazem adoração, né, a outros santos, né? E eu não estou falando só de pegar uma imagem, estou falando de orar para outra pessoa que não seja Jesus Cristo, que não seja Deus Pai ou a Deus Filho, né? Mas com certeza a Deus Filho, porque é Ele que é o nosso intercessor, biblicamente falando. Mas o que me deixa mais incrédulo em relação a isso é que, biblicamente falando, né, na nova aliança, nós deveríamos orar a Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor, o único intermediador entre Deus e os homens. E na antiga aliança, é dito que não poderia se fazer para si imagem de escultura. E eu não estou falando só de adorá-la, eu estou falando de fazer. Não é necessário adorar para você estar pecando, é só de você fazer, você já está pecando. E se você ora a outra pessoa que não seja Jesus Cristo, você está adorando a outra pessoa. Ou seja, aquele versículo lá de Mateus 4, quando Jesus está enfrentando, né, o diabo durante a sua provação no deserto. Somente a teu Deus adorarás, somente a ele servirás. Ou seja, automaticamente você já está se auto-refutando quando você começa a observar o Novo Testamento e começa a observar a Antiga Aliança, ok? Então, eu posso dizer que a Igreja Católica, por si só, já é muito polêmica. Isso é fato e não tem o que discutir. Então, nós, como protestantes, não temos que chegar e falar: ou você vai para o inferno, ou você está errado. Mas nós temos que provar com base bíblica de que o que eles acreditam, de certa forma, está sendo negligenciado. Por quê? Lendo a Bíblia e avaliando cada detalhe, nós percebemos muitos erros e muitas brechas dentro da religião. Por mais que sejamos obrigados a respeitar, nós também temos que deixar bem claro as fraquezas e os pontos fracos, né? Os pontos fortes e os pontos fracos dessa religião. Porque, querendo ou não, somos obrigados e, como cristãos, temos obrigação de respeitar a religião do nosso próximo, temos obrigação de tentar entender a situação do próximo. Porque se eu pego e coloco um número 6 na minha frente, eu vou dizer que é o número 9, mas na sua visão vai ser o número 6. Então, a intenção desse canal, e principalmente desse vídeo em específico, é tentar entender a situação de cada um, o modo como cada um enxerga o mundo, e o divino em cada um de nós. Porque, querendo ou não, cada um de nós temos uma fé, e é nisso que nós acreditamos e sempre iremos acreditar. Esse foi o vídeo. Eu quero agradecer a cada um que esteve presente, que viu até o final. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e a minha real opinião a respeito dessa religião tão polêmica que é o catolicismo. Obrigado a tudo. Valeu, pessoal.